Olá, para você que passa a nos acompanhar na ministração da Santa Palavra do Senhor, que você seja um bem-aventurado que ouve e atende aquilo que Deus fala através da sua palavra. Hoje eu quero ministrar para a igreja e para você que está me ouvindo sobre algo que no dia em que eu fui aproximada, eu não entendi. Eu era uma cética com relação à igreja. A igreja, eu era uma cética. Quando o Carlos me conheceu, ele me levou para a igreja e eu era muito cética com relação às pessoas. Eu olhava para as pessoas, eu olhava para tudo. E, como é típico de toda pessoa assim, ela esquece de olhar para si mesma, que é carente da glória de Deus, que é carente da vida de Deus. E quando eu lembro do meu comportamento, quando eu lembro da minha mentalidade nessa época, eu choro diante de Deus e peço perdão para Ele sem cessar. Ele já me perdoou, mas eu falo, Senhor, como eu era ignorante, como eu não entendia realmente, e como muitas vezes você que está me ouvindo hoje não entende o papel da igreja, por causa da confusão humana também, por causa do estado de rebelião do ser humano com relação às coisas de Deus, que transtorna tudo, e a ação também do inimigo das nossas almas, que não quer que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. E quando eu entendi o propósito da igreja, eu não me canso e não vou me cansar de falar do papel da igreja no propósito de Deus. Esse é o título da mensagem de hoje, a igreja do propósito de Deus. A igreja, amados, não é uma instituição humana. O ser humano criou instituições humanas, né? Denominações, regras, doutrinas, baseadas na interpretação que elas tiveram, que seus líderes tiveram da Bíblia. Mas a gente precisa ser lúcidos. Você que está me ouvindo precisa ser lúcido e buscar em Deus, e buscar na palavra de Deus aquilo que Ele tem para a sua igreja. E a igreja, quando eu entendi isso, ela é o corpo de Cristo, que está sendo edificado neste tempo, desde a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, desde a sua morte, melhor dizendo, a sua ressurreição aos céus, começou a ser edificada a igreja chamada nas Escrituras o corpo de Cristo. E também esse templo, é interessante esse esclarecimento que a palavra dá, é um templo edificado de pedras vivas. Então, não é pedra, o templo não são as paredes, o templo, a Bíblia chama de pedras, um templo edificado de pedras vivas para Deus. Então, eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, e você que se creu em Cristo é uma pedra viva do templo edificado para Deus. E isso tudo foi profetizado no Antigo Testamento. Lá em 2 Samuel, Deus profetizou para Davi, o seu filho, sobre isso. Olha, é bem interessante, você vê que é algo que vem sendo gerado, né? Segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Só um instantinho, me dê licença. Segunda Samuel 7, versículos 12 a 14. Vamos ver junto comigo. Quando os teus dias forem completos, olha que coisa interessante, Deus está falando com Davi, veja bem, uma profecia lá atrás, centenas de anos atrás. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, quer dizer, a expressão de dormir é morte, né? Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Olha que impressionante, está falando de Cristo, está falando de um descendente que é Cristo, não era o Salomão, não era Cristo. Versículo 13, tanto é que o versículo 13 testifica, este edificará uma casa no meu nome, ao meu nome. Este, Jesus, né, edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho.
Então, é bem impressionante isso. E Pedro também vai falar no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. Acompanhem comigo. Chegando-vos para ele pedra viva, chegando-se para Cristo. Cristo é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha só, Pedro também entendeu o significado de Cristo, a pedra viva. Ele é a pedra viva, a pedra angular, como ele vai falar depois, né? E no versículo 5, eles chamam os cristãos também de pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também as Escrituras se contêm. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, olhe que Pedro entendeu bem isso, que Jesus era a pedra angular, a pedra principal, que foi rejeitada pelos homens, foi rejeitada pelos seus, mas Deus estabeleceu ele como eleito. Ele é o eleito de Deus, ele é o ponto principal de toda a criação. E nele nós somos edificados também pedras espirituais. Então é muito importante você atentar para esse tipo de linguagem bíblica, porque ela é muito profunda. E quando eu falo de igreja, viu, amados, eu quero sempre destacar isso. A gente não pode confundir o ajuntamento, por exemplo, aqui tem um ajuntamento solene de pessoas buscando a Deus, comunhão com Deus. Mas a igreja de Cristo não é isso, porque no ajuntamento solene comparece todos os tipos de pessoas, pessoas salvas, pessoas que realmente entenderam e pessoas não salvas. Quando eu falar igreja, entenda, quando a Bíblia fala de igreja, ela não está falando de ajuntamento solene de pessoas, ela está falando de pessoas que confessaram, que entenderam, que ouviram a Deus através da sua palavra e receberam a Cristo como Senhor das suas vidas e se tornaram membros do corpo de Cristo. Para ser membro do corpo de Cristo, precisa nascer no corpo. E esse nascimento não é físico, esse nascimento é espiritual. Então, para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa fazer a vontade de Deus, que é crer no seu enviado, que é crer no seu filho, que é crer em Cristo. É crer que Deus enviou seu filho para salvar o homem, precisa entender essa condição da humanidade, precisa entender por que Cristo veio salvar, precisa recebê-lo como Salvador, né? Crer no Evangelho, na doutrina de Cristo apresentada no Evangelho, e crer na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, é a explicação da doutrina de Cristo. Então, os evangelhos se fecham com a doutrina dos apóstolos. Então, precisa crer nisso. E a igreja, quando eu entendi isso, ela tem papel primordial, principal, essencial no propósito eterno de Deus, para o qual ele criou todas as coisas. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Nela se cumpre o propósito estabelecido por Deus na eternidade, antes de haver mundo, de que Jesus, o Filho dele, seja o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. É muito importante isso. É na igreja que se cumpre isso. Que Cristo seja o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Isso é algo, esse é o plano da redenção, né? Está envolvido no plano da redenção, mas é algo que é para o dia da redenção. Porque esta terra foi criada por Deus, mas esta terra saiu do propósito de Deus, então ela tem um tempo. Um tempo cujas coisas estão correndo. O tempo, por exemplo, agora é o tempo da salvação, é o tempo de você buscar a Deus, é o tempo de você confessar a Cristo, de você participar desse plano maravilhoso, porque Deus tem uma outra dimensão preparada, esse é o plano ideal de Deus, que é o novo céus e a nova terra que ele criou, que ele está criando para aqueles que creem. Então você precisa entender isso, esta terra, ela tem um tempo. Tá? Então, esse plano de Deus é estabelecido para a eternidade. E é muito importante entender que outro dia eu vi umas pessoas perguntando: vocês falam tudo que as pessoas são salvas em Cristo, mas e as pessoas do Antigo Testamento? E Moisés, e Abraão, e tal? Sim, eles também foram salvos. Eles não foram salvos em Cristo, porque os salvos em Cristo é só do período da igreja, tá? Desde que Cristo ascendeu aos céus até o arrebatamento da igreja, esses são salvos em Cristo. Os salvos do Antigo Testamento são salvos por eles crerem na promessa, né, que foi concedida
de que Deus haveria de enviar um Redentor, que foi dada desde o Éden para Adão, quando ele transgrediu, né, quando ele desobedeceu a Deus. Então, mas agora é importante entender que aqueles que estão em Cristo, ou seja, eu e você que faz parte desse período, a plenitude dos gentios, são salvos em Cristo. Não só somos salvos da condenação em Adão, mas também é concedido a nós fazermos parte do propósito eterno de Deus de fazer o seu Filho preeminente em todas as coisas. Isso é impressionante. Isso é maravilhoso demais. Isso é algo tão, você não tem a dimensão, a gente não consegue vislumbrar a dimensão disso, da importância disso. A gente só vai entender isso quando a gente estiver na glória com o Senhor. Então, essa participação da igreja, né, dos em Cristo, no propósito, é que a Bíblia chama de vocação celestial da igreja, corpo de Cristo, tá? Então, na Bíblia, a gente tem falado nas mensagens anteriores sobre a eleição, a predestinação, vocação. Então, há eleição, há predestinação, há vocação. Porém, esta abordagem na Bíblia não se refere à salvação como algumas doutrinas pregam. Algumas doutrinas usam esses termos com uma interpretação equivocada, dizendo que Deus elegeu alguns para salvação e outros para perdição, ou que as pessoas são predestinadas pela soberania de Deus. A eleição, o tema, eu vou repetir, para que fique muito claro, e você precisa buscar isso na Bíblia, porque a Bíblia não dá margem para interpretações. A Bíblia não dá margem para interpretações. Por isso que existem tantas igrejas, denominações, porque cada uma entendeu as coisas segundo uma ênfase, que muitas vezes essas ênfases não estão de acordo com a palavra. Há na Bíblia a eleição, há na Bíblia a predestinação, há na Bíblia uma vocação, mas não se refere à salvação. Elas se referem ao propósito eterno de Deus de fazer o seu filho primogênito de muitos irmãos, e esse propósito se cumpre na igreja. Por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está me ouvindo, que está afastado da comunhão do corpo, entenda a importância de entender isso, tá? É em nós que se cumpre o propósito de Deus de que nós sejamos irmãos em Cristo com a mesma imagem que Ele tem, mesma imagem gloriosa, né? Essa imagem, essa bênção maravilhosa de ter a mesma imagem de Cristo é somente para aqueles que fazem parte da igreja, nesse período de formação da igreja, tá? Quando nós seremos transformados. Então, eu estou em Cristo. Eu fui gerada de novo pelo poder de Deus, isso é poder de Deus. Ninguém é salvo por si mesmo. Eu sou salva porque eu creio em Deus e o poder de Deus operou em mim e fez de mim uma nova criação. Para ser salvo, para ter perdão de pecados, é preciso poder. Jesus falou isso uma certa vez, quando houve um milagre, né? Que ele falou sobre isso. Para perdoar, precisa poder, tá? E o poder de Deus que opera quando a gente realmente se rende diante do Evangelho, quando a gente então o poder dele opera. João capítulo 1, versículo 12, fala bem sobre isso. Não está aí na projeção, mas convém que você abra a Bíblia e veja comigo. João, ele fala de maneira muito clara, João 1, 12. Mas a todos, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam a Cristo, o Verbo, né, encarnado, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para você se tornar filho de Deus, não é uma religião que você precisa, não. Você precisa do poder de Deus. E o poder de Deus só opera naqueles que creem no Filho de Deus. Amém? Então, isso é muito interessante, amados. Quando eu entendi isso, eu fiquei deslumbrada mesmo e maravilhada pelo papel que nós temos como igreja hoje. Então, há muitos salvos, em todos os tempos há muitos salvos, mas somente através da igreja que o propósito de Deus, para o qual Ele criou todas as coisas, se cumpre, de fazer o seu filho primogênito com irmãos na mesma imagem que Ele. Então, nós, os que fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, somos os eleitos e predestinados segundo o propósito eterno de Deus, a ter a mesma imagem do Cristo glorificado. Quando Jesus veio na terra, quando Jesus encarnou, quando o Verbo encarnou, ele não veio em glória, ele veio como um homem.
Mas quando ele ressuscitou dos mortos, depois que ele obedeceu a Deus até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ele foi glorificado, ele teve uma ressurreição e ele é glorificado. E essa mesma glória ele vai compartilhar comigo e com você que me ouve, se você crer. Então, é muito importante isso. A glória de Cristo, ela foi dada aos homens e mulheres que creram no seu nome e não a uma instituição. Vou repetir isso, porque tem muita gente que idolatra a sua instituição, a sua denominação, e isso não está de acordo com o coração de Deus. Se a sua instituição, se a sua denominação não prega a sã palavra de Deus, ela está fora da vontade de Deus, e o poder de Deus não opera fora da palavra dele. A glória de Cristo foi dada aos homens e mulheres que creram e não a uma instituição humana. João capítulo 17, versículo 22. Leia comigo. João 17, 22. Jesus diz nessa oração maravilhosa: eu lhes dei a glória que tu me deste. É tão lindo quando a gente entende isso, amados, que quando a gente lê agora, eu hoje, com o entendimento que eu tenho já da palavra, quando eu olho isso, é tão lindo isso, porque a gente era desprovido da glória. Quando eu nasci nessa terra, quando você nasceu nessa terra, a gente entendendo ou não, a gente era desprovido, era a palavra de destituídos da glória, ou seja, não tínhamos comunhão com aquele que nos criou, aquele que soprou fôlego de vida, nós não tínhamos comunhão com ele, e ele permitiu que a gente continuasse existindo, mas porque ele tinha um plano de redenção, e esse plano de redenção está em vigor, e Jesus consumou ele, então você precisa entender isso. E Jesus diz aqui: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Aleluias. Então Deus nos deu a glória dele. Jesus estabeleceu a sua igreja e não uma instituição humana. No céu, outro dia eu vi um post interessante. No céu não haverá presbiterianos, batistas, assembleanos, católicos, não. Haverá aqueles redimidos pelo sangue de Cristo, que é diferente. Em todos os cantos e recantos dessa terra, há pessoas redimidas, lavadas com o sangue de Cristo. Isso é muito importante. E quando ele vier, né? Quando ele vier, ele vai ser glorificado em nós. Isso é lindo. Ele vai ser glorificado. Quando a gente for arrebatado para ele, ele vai ser glorificado em nós e nós nele. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado através de todos os que creram. Que coisa, você já imaginou? Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado através de todos os que creram nele. Que coisa tremenda, amados. Que coisa tremenda. Você vai estar entre esses que vão glorificar o Senhor e vai ser glorificado nele. Amém? Então, eu sempre digo, né? Porque não é a igreja com propósito. É a igreja do propósito de Deus, tá? O propósito de Deus na eleição e predestinação teve em vista esse corpo, essa geração. O propósito de Deus na eleição e predestinação não teve em vista indivíduos, como uma doutrina por aí diz. Ela teve em vista a geração dos filhos de Deus gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus para serem conforme a mesma imagem do Cristo glorificado. Isso é algo que só pertence à igreja. Por quê? Mas por que, pastora, só pertence à igreja? Por quê? Você sabe responder? Aqui a igreja, eu creio que já sabe responder. Por que somente a igreja será participante desse propósito? De ter a mesma imagem do Cristo glorificado, amados. Porque nós fomos identificados na morte e na ressurreição do Cristo. Amém? Por causa da identificação na morte e ressurreição. Para você entender bem isso, leia Romanos capítulo 6. Paulo explica ele entendeu e explica de maneira muito precisa essa inclusão na morte e na ressurreição de Cristo. Tá? Leia isso, Romanos 6. Né? Então,
por causa disso. E nesse processo, nós somos, então, elevados à condição de irmãos de Cristo, sendo Ele o primogênito de muitos irmãos. Então, para a salvação, fique muito claro, para a salvação, nós temos o Evangelho segundo Cristo, que chama as pessoas para a salvação através da sua palavra. Então, Deus chama as pessoas, não é através de eleição e predestinação, Deus chama as pessoas através da pregação da palavra de Deus. E para o propósito estabelecido em Cristo, nós temos a eleição e predestinação. Tá? O chamado de Deus para a salvação não é uma imposição baseada na soberania de Deus. Deus chama e é irresistível esse chamado, como uma doutrina diz por aí. Não tem nada de irresistível, porque aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, o Evangelho é pregado, Deus, e por isso que Cristo comissionou os seus embaixadores para pregar, para implorar que os homens ouçam o Evangelho e se reconciliem com Deus. Nada de Deus, nada de Deus, nada de Deus é imposto, nada de Deus é irresistível, porque você precisa se apropriar com entendimento, com a sua vontade livre e dizer: eu aceito, Senhor. Amém? Veja a segunda carta de Coríntios comigo, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta aos Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus... Olha a importância. Às vezes a gente lê esse texto tão batido, tão indiferente, tão... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Presta atenção quando você está pregando, quando você abre a tua boca como embaixador, porque é isso que Cristo quer que a gente faça, que a gente fale para as pessoas. A gente estava orando aqui, né, pelas pessoas que estão debaixo de dezenas e centenas de quilos de destroços dos prédios lá na Venezuela, clamando para que aquelas pessoas sejam achadas. Né? E quem está vivo ainda está clamando embaixo daquele pó, daquela terra, daqueles escombros, clamando que alguém a socorra em tempo. Amados, é a mesma coisa. Esse é o tempo de ouvir, esse é o tempo que você precisa ouvir o Evangelho. E Deus nos chama como embaixadores. Eu estou aqui como embaixadora de Cristo, dizendo para você: reconcilie-se com Deus. Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Rogamos a vocês, em nome de Cristo, que se reconciliem com Deus. Os cristãos são chamados de ministros de Cristo. Os cristãos são chamados de ministros de Cristo. E em diversas passagens bíblicas destaca a vocação, essa vocação, quanto ao privilégio de anunciar, tanto quanto a anunciação do Evangelho, como também como dispenseiros, servos fiéis que anunciam as verdades de Deus. Jesus mencionou em Mateus capítulo 28, acompanhe comigo, Mateus 28, 19 a 20. Jesus comissionou a igreja para isso, que existe essa comissão. Então, entenda como é a formação dessa igreja. Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Senhor Jesus. Isso tem que ser feito algo de maneira tão natural quanto o ar que a gente respira, amados. Por causa da institucionalização da igreja, as pessoas acabaram criando um formalismo para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho é como você estivesse conversando com um amigo, é como você estivesse conversando com um irmão, você fala naturalmente daquilo que você está cheio, transborda de você. Do que você está cheio? Nas suas conversas, o que predomina? Qual é o anseio seu quando você conversa com seus amigos? Daquilo que está cheio o teu coração, disso transbordará a tua boca. Essa é a verdade do Evangelho.
O apóstolo Paulo define o papel dos líderes cristãos. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens, Paulo ele define bem o papel da gente como líder. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu acho muito estranho que às vezes pessoas falam comigo, falam assim, referem-se comigo assim, falam de mim, a sua igreja. A sua igreja. Se refere como a sua igreja. Ah, porque a sua igreja. Não, a igreja não é minha. Você está me enxergando de maneira errada. Eu sou dispenseira de Deus, dos mistérios de Deus. Eu sou ministra do Evangelho. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E a gente tem que ter essa visão. Uma pessoa que se posiciona como um líder de uma igreja, ele é dispenseiro. E a palavra está dizendo aqui, requer-se que esses dispenseiros sejam encontrados fiéis. Então, cada um vai responder. Eu vou responder como dispenseira, se eu fui fiel ou não ao que o Senhor me mandou fazer. Como cada um de nós. Então, a igreja não é minha. Você não pode ter a igreja, porque as pessoas têm essa mania de dizer a sua igreja, principalmente quando elas estão com raiva. Porque eu exortei, porque eu fiz alguma coisa. A sua igreja. A sua igreja não é minha, você está errado, está equivocado. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo, eu sou ministra dele. E se eu estou falando com você, em que você possa entender que pode ser Deus te corrigindo em alguma coisa. Então as pessoas não entendem essas coisas, né? Elas precisam entender o papel daqueles que são chamados como ministros, né? Tudo vem de Deus, tudo vem de Cristo, e é por Ele e para Ele. Tudo vem dele, né? Para isso que Deus entregou seu Filho, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então ele demonstrou, enviando Jesus, a fidelidade, a imutabilidade dele no seu propósito. Ele criou o mundo para um propósito. Ele criou eu e você para um propósito. E ele não quer que você fique de fora. Por isso ele enviou o seu Filho. Que você entenda isso. Todos aqueles que atendem ao convite do Evangelho, reconhecendo em primeiro lugar, na sua condição de perdidos, né, necessitados, que são pobres de espírito, como Jesus diz no Sermão da Montanha, né? Pobres de espírito são os que reconhecem a sua condição de pecadores, de necessitados, que precisam ser socorridos. E esse, a Bíblia diz, é o tempo aceitável, esse é o tempo sobremodo oportuno, 2 Coríntios 6:2. Só estou citando, depois você leia. 2 Coríntios diz que este é o tempo oportuno para aceitar o Senhor. Então, eu digo para você que está me ouvindo, se você ouvir esse chamado hoje, se você ouvir a mensagem do Evangelho, não a ignore. Responda com obediência, responda porque obediência é amor. Responda com amor a Deus, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus que veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E você receberá a salvação eterna. Deus transformará a tua vida como transformou a minha, criando um novo ser, que não é visível agora, não é visível aos olhos humanos, mas que no dia da redenção se mostrará glorioso, tal como o Senhor Jesus Cristo é. Deus vai transformar a tua vida em verdadeira justiça e santidade, participante da natureza divina. Por isso que Jesus enfatizou o novo nascimento. Essa é a ênfase, por isso que Jesus enfatizou o novo nascimento, está no Evangelho de João, capítulo 3. Lá você depois leia João 3, Jesus falando com um líder religioso que não entendia nada disso. Líder religioso. Você imagina o povo. Ele vai falar, ele enfatiza a necessidade de nascer de novo. Jesus não apresentou o novo nascimento como uma sugestão. Não é uma sugestão para você nascer de novo. É uma necessidade indispensável que eu e você nasça de novo. Não é nascimento físico, porque não é nascimento da carne, como Jesus explica, é nascimento do alto, é pelo poder de Deus. Eu sou gerada pela palavra de Deus, você entendeu? Você foi gerado fisicamente pelo seu pai e pela sua mãe. E Jesus falou, importa, é necessário que você nasça de novo, mas não é pelo poder do homem, é pelo poder de Deus. É pelo poder da palavra de Deus gerando uma nova vida, segundo o seu propósito, com os olhos abertos espirituais. Entende? Essa é a necessidade do novo nascimento, né?
que muda a nossa natureza. Não é mudança de comportamento. As pessoas frisam muito a mudança de comportamento. Novo nascimento traz a mudança de natureza. Não adianta limpar o vaso por fora e por dentro está podre. A palavra de Deus diz vários aspectos disso. Não adianta você pintar o túmulo por fora de branquinho e por dentro está cheio de mofo, cheio de morte. É a mesma significação, é de dentro para fora. E quando a gente entende isso, quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, tudo muda. Muda a maneira de viver, muda o comportamento, muda tudo, porque Jesus se tornou o Senhor da minha vida. Eu sou governada por Ele e pela sua palavra, né? É preciso receber essa nova vida pelo poder de Deus. Amém? E na condição de salvos, de nascidos de novo, aqueles que nasceram de novo em Cristo, então são chamados com uma santa vocação, segundo o eterno propósito. Então, além de eu ser salva, o privilégio que eu tenho, o privilégio que você tem, não nunca despreze isso, o privilégio que você tem, se você já creu em Cristo, nasceu de novo, você foi chamado com santa vocação, segundo o propósito eterno de Deus em Cristo, que é a preeminência de Cristo em todas as coisas. Resta apenas que você permaneça firme, né? Não fique vacilando, por isso é necessário participar do corpo. É necessário a gente o que existe, o ajuntamento solene, que a gente chama também de igreja, ele é necessário por quê? Para que a gente esteja juntos, orando, fortalecendo. Nas quartas-feiras aqui tem falado tanto sobre isso. No último culto, o Giovanni falou sobre isso, que quando a gente está junto, como é importante, a gente se fortalece. Quando a gente está junto, a bênção do Senhor flui. Então, e aqui a gente aprende, a gente estuda o Evangelho, a gente está debaixo de uma direção, de um governo de Deus. Amém? Então, a gente precisa, para permanecer firme, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me aprofundar. Então, é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, tá? Aguardando o quê? A redenção do meu corpo. Eu sou uma nova criação em Cristo. Eu fui gerada pelo poder de Deus. Eu terei a imagem e semelhança do meu Cristo ressurreto. Eu estou aguardando o quê? A redenção desse corpo. Amém? E eu separei algumas passagens para firmar para você sobre essa vocação celestial da igreja, corpo de Cristo. Você vai acompanhar comigo algumas passagens aí, veja comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Primeira carta aos Coríntios. Paulo entendeu muito bem isso também. Nas suas cartas ele vai falar muito sobre essa vocação. Primeira carta aos Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, vede, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não são os nobres, né? Os intelectuais, não. São todos chamados. Mas veja só que não são muitos os que são chamados. Por quê? Porque eles não atendem. Porque as pessoas muitas vezes elas confundem fé com presunção. E fé na Bíblia, amados, o termo fé significa palavra, é o que Deus me falou. Eu tenho fé porque ninguém amou primeiro a Deus, Ele me amou primeiro quando Ele deu a sua palavra, e essa palavra dele é a base para que eu tenha fé. Sem a palavra de Deus não existe fé para Deus. Sem a palavra de Deus não existe fé. Então, quando a palavra é anunciada, somente aqueles que são humildes, somente aqueles que se inclinam para ouvir. Isso a gente vê pela Bíblia toda. Somente aqueles que se rendem, que param e analisam, sem sua presunção humana, é que são realmente alcançados pela vocação. Eu não sou, vede, irmãos, que não são a vossa vocação, preste atenção na vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Então, ele estava consolidando esse entendimento no meio da igreja de Cristo, né? Do povo de Cristo.
Olha, amados, eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação de que fossem chamados. Andar, amados, na Bíblia, aí é comportamento, aí sim é comportamento. Viver pela fé é viver pela palavra. E andar pela fé é andar segundo a palavra, tá? Esse termo andar significa de comportamento. Não é o meu andar que gera a vocação, mas é a vocação, quando verdadeiramente entendida, ela gera um comportamento diferente. Entenderam? Eu falei rápido e vou repetir. Não é o andar que gera a vocação celestial em Cristo. Não é, mas é o contrário. Mas o entendimento, quando eu entendo a vocação para a qual eu fui chamada, gera uma conduta digna da vocação que eu tenho. Isso é impressionante, é diferente, tá? É por isso que é preciso ter entendimento. Quando Jesus se torna o Senhor da sua vida, ele governa, ele passa a governar a sua vida, se ele for Senhor. Senão, você precisa reanalisar se Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo. Ó, presta bem atenção. Há um só corpo e um só Espírito. Aqui está dizendo, eu vou dizer para você, transliterar. Há uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, uma só palavra. Não tem várias palavras, não tem várias doutrinas, não tem. Ou é a doutrina de Cristo ou não é. É um pseudo-evangelho, é uma doutrina maldita, uma anátema. Só há um corpo, um Espírito, que Espírito aí é palavra, porque Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Então, esse termo Espírito, na Bíblia, principalmente quando Paulo utiliza, ele entendeu muito bem que se refere à palavra do Senhor, que é Espírito e vida. Então, há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluias. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Paulo entendeu tão bem isso, que ele viveu mais preso do que solto. Depois que ele se converteu, que ele saiu, né, das trevas para a luz do Senhor, a maior parte das suas cartas foram escritas na prisão. Na prisão. E ele diz, né? Como ele diz aqui em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Ele enxergou o alvo. Você enxerga o seu alvo, meu irmão? Porque enxergar o alvo é diferente. Quando um corredor é treinado, né? Quando uma pessoa, quem treina corrida sabe, é o alvo. Você não pode olhar para o lado, é o alvo. Você tem que prosseguir para o alvo. Então, ele enxergou o alvo. E quando ele enxergou o alvo, não importa se ele apanhava, se ele era surrado, se ele era preso. O que importa é que ele corria para o alvo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Então você olhe para o alvo. Nos dias turbulentos, nos dias das confusões mentais, no dia das tribulações, das angústias, das perseguições, olhe para o alvo. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor mandou. Não entenda, Jesus é o Senhor. Eu sempre digo para minha alma, quando eu estou inquieta, Jesus é o meu Senhor. Aquieta-te, minha alma. Amém? Então, Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Não interessa o que eu esteja passando, não interessa a turbulência, ele tem que ser o Senhor. Nada pode me fazer desistir de eu ir para o alvo. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a gente já falou, vamos repetir aqui repetir não, vamos na sequência, né? 2 Tessalonicenses 1, 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Veja bem que aqui está testificando o que eu tenho falado para você na mensagem. A obra da fé, o que é a obra da fé, gente? Não é obras humanas, a obra da fé é a obra do Evangelho, é aquilo que o Evangelho consuma em nós. O ser uma nova criatura, o ser participante do propósito eterno de Deus, tá? Essa é a obra da fé, ok? Então, então o que Paulo está falando? Que a gente tem essa consciência, né? Que a gente entenda que nós somos, que Deus nos cumpra
O amor é o amor aperfeiçoado, ou seja, a palavra de Deus se cumpre em nós, fazendo Cristo preeminente de muitos irmãos semelhantes a eles, né? Todo esse contexto aí, se você ler todo o contexto dessa primeira carta, desse primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, está falando sobre isso, né? Que todos aqueles que creem em Cristo serão glorificados nele e Cristo em nós. Né? A gente já leu o 10, né? 2 Tessalonicenses, aí a gente já leu 1. Vamos ver de novo aqui comigo, então. Vamos ver a sequência completa, quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10 em diante. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, pelo que também rogamos, sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Rogamos para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Então, quando Cristo nos chamar, amados, nós seremos glorificados nele e ele em nós. E quando ele voltar na terra e nós com ele, na volta física dele, né? Porque o arrebatamento não é uma volta física, é uma volta para os seus. A gente vai ver isso mais na frente. Eu estou preparando o terreno, porque eu quero que você entenda a importância deste tempo de viver e participar da Igreja de Cristo. Que você não seja insensato como eu fui quando eu me converti. Não seja insensato, mas não despreze a Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor não é uma instituição humana, é algo onde ele compartilha a sua glória, é o corpo de Cristo sendo edificado na terra. Então, quando Cristo vier, nós seremos glorificados nele e ele em nós. Tá? Todo o contexto fala disso. Agora vai para Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, é aquilo que eu falei, se Jesus é o meu Senhor, ele é o meu sumo sacerdote, ele é aquele que gerou a minha confissão. Então, eu tenho que considerar ele, tá? Você não tem que considerar nada mais do que ele. E a última passagem que eu separei aqui é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Presta atenção. Esse versículo também dá origem a uma outra mensagem, que é muito importante também. 2 Pedro 1, 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Presta atenção nesse versículo, ele é muito forte esse versículo, viu? É muito forte e consistente. Porque tem doutrinas aí que dizem que uma vez salvo para sempre. Tem doutrinas que dizem que Deus determinou que você fosse salvo, então nada pode tirar a salvação de vocês. Não é isso que Pedro está falando. É isso? Leia comigo de novo. Procurai fazer cada vez... Existe como fazer mais firme algo que está determinado? Por que Pedro está falando isso? Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Se a eleição fosse incondicional, por que Pedro falaria isso? Então, não tem nada de incondicional. É condicional à minha obediência, à tua obediência, à minha permanência, à tua permanência na verdade do Evangelho de Cristo e tê-lo como Senhor até o dia da sua vinda. Amém? Isso aí é outra mensagem, tá? É necessário a gente... Então, existe o perigo de tropeçar. Quando que existe o perigo de tropeçar? Quando a gente sai fora da palavra. Eu fui gerada pela palavra para viver pela palavra, então eu preciso ter palavra, né? E a eleição e predestinação que a gente tanto anunciou aqui e ministrei nas últimas mensagens, minhas mensagens estão no canal do YouTube, no Ana Gasparotto. Eu peço que, se você não viu, veja, reveja, analise os textos, por favor. Eu, como ministra do Evangelho, eu insisto com você, eu imploro que você leia as passagens e deixe o Espírito Santo testificar a verdade no seu coração. A eleição e predestinação, ela vai se manifestar claramente aos olhos de todos e tudo. Quando? Quando a gente for glorificado com o Senhor. No dia que eu morrer aqui,
eu serei glorificada no Senhor, ou no dia do arrebatamento, porque né, nem todos, todos os dias tem alguém sendo glorificado. Todos os dias tem alguém sendo glorificado ou sendo arrebatado, né? Está no arrebatamento já. Quando morre uma pessoa em Cristo, ela já é glorificada. Então, a glorificação do nosso corpo vai resultar nisso, na semelhança com Cristo, na glorificação dele. E a glorificação do nosso corpo não é apenas o ápice, né, da nossa jornada. Ela é, na verdade, o cumprimento máximo do propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus na eternidade. E aí nós reinaremos para sempre com Cristo. Esse é o teor das próximas mensagens. Nós reinaremos para sempre com Cristo. Reinaremos. Eu sempre fico vislumbrando, né? Quando eu vejo agora, a gente vê, eu vejo sobre locais da terra, né? Eu fico pensando, meu Deus, a gente vai governar sobre tudo isso com Cristo. A gente não sabe exatamente como é que é isso, mas a palavra de Deus diz, né? Eu quero terminar com estes textos. Eu separei aqui Apocalipse capítulo 5. Eu não marquei aí, mas você acompanha comigo, Apocalipse 5, 10. Apocalipse 5, versículo 10 diz, porque... Eu vou ler o 9 também. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cadê esse povo? Diga, eu estou aqui, Senhor. Aleluias, amém? Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Olha que lindo! Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você está pronto? Você está pronto? Sem consciência disso? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Eu sempre vou frisar isso. Você está entendendo a dimensão disso aqui? Como é que a gente às vezes fica tão perturbado com coisas tão pequenininhas aqui? Hã? Como é que a gente fica tão inquieto? Como é que a gente fica tão inquieto com coisas, alfinetinhos dessa vida? Quando você foi chamado para ser rei e sacerdote de Deus e reinará com Ele para sempre. Entende a tua vocação, igreja? Entende a tua vocação? Entende? Porque isso faz toda a diferença de quem você é e de quem você vai ser eternamente. 22, Apocalipse 22, 5. Agora aqui Jesus mesmo revelando no capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão... Tem falando nesses negócios, o Alex montou com a inteligência artificial todas as imagens disso daqui. Eu vou colocar, talvez eu projete, né? Do novo céu, nova terra. Ele fez tudo com a ajuda da inteligência artificial no chat, né? Montando com as passagens a descrição, de acordo com a descrição bíblica, esses locais, a novo céu, a nova terra. É legal. Talvez eu deixe, eu tinha falado que ia pôr no grupo, mas talvez eu deixe para quando eu for ministrar sobre isso, apresentar, porque ficou muito legal. Ele fez o chat fez direitinho as imagens de acordo com a descrição bíblica. E aqui em 22:5 diz: ali não haverá mais noite. Não necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Meu Deus, eu não vou precisar de lâmpada, de nada, de sol, porque o Senhor é a minha luz e eu sou luz nele. Meu Deus, repita comigo: o Senhor é a minha luz e eu sou luz nele. Que essa verdade tome conta da tua mente, do teu coração. Que essa verdade impregne-se no teu ser. E você não despreze aquilo para o qual Deus está trabalhando nesse tempo. Cristo e Deus estão trabalhando neste tempo, edificando a igreja do propósito de Deus. Amém? O Senhor abençoe você, que essa palavra possa calar fundo no teu coração e fazer você verdadeiramente sábio para participar dessa vocação. Em nome de Jesus.